Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 2º. Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 6. Vida Espírita. Espíritos Errantes. Pergunta número 223. A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Pergunta número 224. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há propriamente falando limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito senão no estado de espírito. Pergunta número 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade nos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Pergunta número 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Quanto ao estado, porém, podem ser encarnados, quer dizer, unidos ao corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Pergunta número 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham. Pergunta número 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois, de outra forma, seriam da primeira ordem. Pergunta número 229. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal o deixem, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da Terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido, só por momentos vê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Pergunta número 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Pergunta número 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado, e isso então lhe é uma punição. Pergunta número 232. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos?
Conforme quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele tenha se elevado e deve ser esse o seu objetivo, pois caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que se entrever e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Pergunta número 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Mundos transitórios. Pergunta número 234. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e neles gozam de um bem-estar maior ou menor. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem aonde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazerem suas forças a fim de alcançarem seu destino. Pergunta número 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Aqueles que se reúnem assim fazem-no com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Pergunta número 236. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Não, sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida está em toda parte, assim durante longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre esta massa informe. Neste árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Deus quis que mesmo nesse estado imperfeito ele servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não os teria feito senão para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e de sublime onde se encontra talvez a solução de mais de um problema. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Pergunta número 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Pergunta número 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos, em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito.
Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Pergunta número 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais que os homens. Pergunta número 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não, e é por isso que não nos compreendeis sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Pergunta número 241. Os espíritos têm, do presente, uma ideia mais precisa e justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós, mas, ainda uma vez, isto depende da sua elevação. Pergunta número 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Pergunta número 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isto depende ainda de sua perfeição. Frequentemente eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Pergunta número 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, elas podem melhor receber as advertências divinas. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos. Ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele é preciso ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Pergunta número 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Pergunta número 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Veem por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. Pergunta número 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode radiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais a sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz,
e sem a luz, ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, abstração feita de todo o agente exterior, a visão é independente da luz. Pergunta número 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar. Nada obscurece. Pergunta número 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Pergunta número 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados, os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Pergunta número 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Pergunta número 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Pergunta número 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. Pergunta número 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso, moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Pergunta número 255. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Pergunta número 256. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Pergunta número 257. O corpo é um instrumento da dor, e se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter a ação física. Com efeito, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e esta não pode gelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir efeitos tão reais e ocasionar mesmo a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem a dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. Apenas o cérebro conservou a impressão da dor. Pode-se, pois, crer que há alguma coisa da analogia com os sofrimentos do espírito depois da morte.
Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, como as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver nos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram fazer luz sobre essa questão e dar lugar às explicações que damos aqui, resumidas. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até certo ponto a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque esta está no espírito. É além disso o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso de resto não confundir as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas como análogas, mas apenas como termo de comparação. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como o remorso, uma vez que ele se queixa de frio e de calor. Ele não sofre mais no inverno que no verão, e o temos visto passar através das chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade, porém uma recordação também penosa. Há algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação, não se crê morto, porque se sente vivo. Vê o seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. Este estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos disse: "Não estou morto", e ajuntou: "Entretanto sinto os vermes que me roem". Ora, seguramente os vermes não ruíam o perispírito, e muito menos o espírito. Ruíam apenas o corpo. Entretanto, como a separação do corpo e do perispírito não tinha se completado, resultava numa espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão pode não ser, talvez, a palavra certa, pois faria supor um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ligado ainda ao seu perispírito, que produzia nele uma ilusão a qual tomava por uma realidade. Assim, não era uma lembrança, pois que durante sua vida não havia sido ruído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Vê-se por aí as deduções que se podem tirar dos fatos quando são observados atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama de fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito nem perispírito. O perispírito desprendido do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega mais por um canal limitado, é generalizada. Ora, como na realidade ele não é mais que um agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência, resulta disso que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Da mesma forma, se o espírito não tivesse o perispírito, seria inacessível a toda sensação penosa, como ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea, do que se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, quer dizer, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, da mesma forma que as sensações desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida, para aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível que nem podemos imaginar, pois a esse respeito somos cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que ela existe, mas por que meio? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão,
que essas faculdades são atributos de todo ser e não, como no homem, de uma parte do ser. Mas ainda uma vez, por que intermediário? Os próprios espíritos não podem nos dar conta, visto que nossa linguagem não está em condições de exprimir as ideias que não temos, da mesma forma que a língua dos selvagens não tem termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. O mesmo não ocorre com o de perispírito mais denso, que percebem os nossos sons e os nossos odores, embora não o façam por uma parte de sua individualidade, como quando em vida. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e chegam, assim, ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente, e pode ser também como uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto compreendem-nos sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela independe da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela não há obscuridade e se apresenta mais extensa, mais penetrante para os que estão mais purificados. A alma, o espírito, tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, os são cada vez menos à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial. Esse envoltório, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório como trocamos de roupa ou passamos do inverno para o verão ou do polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, revestem-se do perispírito terrestre, então suas percepções operam como nos espíritos vulgares. Mas todos inferiores, como superiores, não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns aos outros. Segundo a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não o podem dos que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa, e se aclara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, independentemente da sua penetração através dos corpos que não são opacos. Quanto à sua extensão pelo espaço infinito, no futuro e no passado depende do grau da pureza e elevação do espírito. Toda esta teoria, dir-se-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e nos informais que ainda sofremos e, seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Ah, sim, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade. Remontando à origem, ver-se-á que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Sem dúvida não terá mais a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Vimos que esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e que quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Dome ele as suas paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo orgulho e purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado, já estará depurado, liberto da matéria, e quando deixar seu corpo não mais lhe suportará a influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou,
porque elas afetaram o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz de ter se libertado delas, e a calma de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade terrena, a todas as posições sociais, estudamo-los em todos os momentos de sua vida espírita, a partir do momento em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo nessa vida de além-túmulo para observar as mudanças que neles se operavam. Em ideias, em suas sensações e sob esse aspecto, os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de estudo menos preciosos. Ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta, da qual suportavam as consequências, e que essa nova existência era a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho. Segue-se daí que os que sofreram sofrem porque quiseram e só de si mesmos podem queixar-se, tanto neste como no outro mundo. Escolha das provas. Pergunta número 258. Quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe então as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar então por que fez tal lei ao invés de outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como o do mal lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Pergunta número 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Se, passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Pergunta número 260. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? É necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? Precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que, em breve, o mesmo ocorra sobre a terra. Pergunta número 261. O espírito nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc.? Certamente que não, pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas, mas aqueles que se deixam arrastar para o mau caminho correm todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade.
mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Pergunta número 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia tomando o mau caminho se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Pergunta número 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas e, como já se disse, é um castigo. Pergunta número 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigoso pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Pergunta número 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem o que o escolhem por simpatia e por desejo de viver num meio do seu gosto ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? Há sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem, para eles, consequências deploráveis que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Pergunta número 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim. Para os espíritos, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece, e ele pensa de outra maneira. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê e então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for bem-sucedido. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos, desprendidos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Entreveem o fim, bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para alcançarem aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhes permitam chegar mais prontamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Essa vida, isenta de amargura, não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para alcançá-la que procura se melhorar. Não temos, aliás, todos os dias sob nossos olhos exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua nem descanso
para reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, senão uma tarefa que se impôs, tendo em vista um futuro melhor. O militar que sofre por uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito, se forem bem-sucedidos? Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais os homens se submetem para se elevarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores que são outras tantas provas? A vida humana é uma cópia da vida espiritual onde encontramos em ponto pequeno todas as mesmas peripécias. Se, pois, nessa vida escolhemos as provas mais rudes para alcançarmos um objetivo mais elevado, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo e para o qual a vida do corpo não é mais que um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzi-lo a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se o homem tem a escolha da sua existência, pediriam para ser príncipes ou milionários, são como míopes que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas às quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Assim é o viajante que no fundo do vale obscurecido pelo nevoeiro não vê a extensão, nem os pontos extremos do seu caminho. Chegando ao cume da montanha, divisa ele o caminho que percorreu e o que resta a percorrer, vê o seu fim e os obstáculos que ainda tem que transpor e pode, então, planejar com mais segurança os meios de atingi-lo. O espírito encarnado está como viajor na base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos frequentemente durante anos a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a cremos a mais apropriada para os objetivos do nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito senão fases, períodos e dias de sua vida espírita que é, como o sabemos, sua vida normal, uma vez que a vida corpórea não é mais que transitória e passageira. Pergunta número 267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente, e é nesse estado que faz sua escolha. Mas ainda uma vez pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova? Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-la. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Pergunta número 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Sim, mas elas não são como as entendeis, pois chameis de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, constituindo-se em ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Pergunta número 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Pergunta número 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Pergunta número 271. No estado errante, o espírito, estudando diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais ou que lhes são inferiores.
Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso, da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se não veem mais alto é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, e é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os desertaria dos favores concedidos aos outros homens? Pergunta número 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, há os que se desencaminham querendo subir muito mais alto, mas nesse caso eles ficam desajustados entre vós porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retornar ao seu lugar, talvez com maior proveito. Pergunta número 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para com seus escravos poderá vir a ser escravo, a seu turno, e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder, e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos, e então é uma missão. Relações de além-túmulo. Pergunta número 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Pergunta número 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado. Pergunta número 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Pergunta número 277. O soldado que, depois da batalha, reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. Pergunta número 278. Os espíritos nas diferentes ordens estão misturados? Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Pergunta número 279. Todos os espíritos têm, reciprocamente, acesso uns entre os outros? Os bons vão por toda parte.
e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Pergunta número 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se empenham no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-las a subir. É uma missão. Pergunta número 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em levar-nos ao mal? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, o quanto possam, os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós? Pergunta número 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem, a palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como para vós o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo para outro. Pergunta número 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Não. Para eles tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para os outros se julgam útil fazê-lo. Pergunta número 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros como corpo entre os homens. Pergunta número 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo seu amigo? Sim, e assim de geração em geração. Como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Pergunta número 286. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Pergunta número 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem-amado esperado há longo tempo, a do perverso como um ser que se enganou. Pergunta número 288. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais. Pergunta número 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento ou, a rodeá-lo, tem apenas os que lhes são semelhantes. É uma punição. Pergunta número 290. Os parentes e os amigos se reúnem sempre depois da morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Pergunta número 291. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Pergunta número 292. Existe ódio entre os espíritos? Não existe ódio senão entre os espíritos impuros e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões.
Pergunta número 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Não, elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Como dois escolares chegados à idade da razão reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se malquerer. Pergunta número 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Pergunta número 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes perseguir-vos até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Pergunta número 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar. Não têm mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que o une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Pergunta número 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a Terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Pergunta número 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Pergunta número 299. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele seria incompleto. Pergunta número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Pergunta número 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Pergunta número 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Pergunta número 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas que está submetido, permanece no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se é um preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Lembrança da existência corporal. Pergunta número 304.
O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que já foi e te asseguro que por vezes ri-se apiedado de si mesmo. Como homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. Pergunta número 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. Pergunta número 306. O espírito se lembra, pormenorizadamente, de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O espírito entrevê a finalidade da vida eterna com relação à vida futura? Certamente. Ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Pergunta número 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e de outra maneira, todos os atos de que se tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Pergunta número 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-se em razão da influência que têm sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Pergunta número 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Pergunta número 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual considera as coisas terrenas. Pergunta número 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservam trazem-no à memória, porém, é o pensamento que o atrai para vós e não seus objetos. Pergunta número 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Pergunta número 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a Terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que espiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal o homem adulto que despreza aquilo que fez, as delícias da sua infância. Pergunta número 314. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta, no outro mundo, tê-los deixado inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Pergunta número 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura,
conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Segundo sua elevação, ele os julga sob outro ponto de vista e, frequentemente, condena aquilo que mais admirava. Pergunta número 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende de sua elevação ou da missão que pôde ter que desempenhar. O que vos parece magnífico frequentemente é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Pergunta número 317. Os espíritos depois da morte conservam o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde possuem mais pessoas simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a Terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos, que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que elas se abandonam e os excitam. Entre eles, existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Pergunta número 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Pergunta número 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Comemoração dos mortos, funerais. Pergunta número 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhe aumenta a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Pergunta número 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que eram conhecidos como encarnados. Pergunta número 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem apesar disso e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Pergunta número 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse. É a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se ela é ditada pelo coração. Pergunta número 324. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas e monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muito, e aí comparecem quando podem, porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Pergunta número 325.
De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que noutro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? Afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Pergunta número 326. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos de sua morte material, sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Pergunta número 327. O espírito assiste a seu enterro? Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa se está ainda perturbado. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro? Mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. Pergunta número 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Quase sempre. Deus o permite para sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele todos os sentimentos estão a descoberto e a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que partilham seus despojos, esclarece-o sobre os seus sentimentos, mas sua vez virá. Pergunta número 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos, é um efeito da intuição de que tem uma existência futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido.